O sentido iniciático do ser ou não ser. Esse monólogo da peça Hamlet, primeira cena do terceiro ato, da peça homônima de William Shakespeare, quer dizer muito mais do que a própria frase o diz. Há várias teorias acadêmicas sobre o que William quis nos apresentar em sua peça homônima. Esse monólogo ele é muito profundo, porque ele fala duas vezes da coisa mais importante que há em nós, que é o ser e o não ser. Alguém desconfia o que pode ser? Vamos falar iniciaticamente sobre isso. Esquecer todas as regras. Estamos aqui para desconstruir regras caducas do que está no literal. Nunca favoreceu a humanidade, jamais. Perdão. Só nos deu bases. Mas quem se atira na base não joga. Tá ok? Você precisa atravessar o campo por si, sem forças, que o estimule a caminhar que não seja por si mesmo, a sua própria vontade. Então vamos começar a questionar as coisas como elas se apresentam para que elas tenham um novo colorido. Precisamos de novas memórias. O que Hamlet pode estar querendo encontrar quando ele se depara com esse conflito de ser ou não ser? Ele está olhando, nesse momento, ao fazer a pergunta, para um despojo carnal, um resto mortal, um crânio humano. Ele olha para aquilo ali e ele não vê se aquilo é um ser ou um não ser. É bem mais lógico e óbvio que a segunda parte do monólogo define o objeto em que ele questiona. Um crânio humano não pode ser um ser. Ele só pode ser um não ser. Por quê? Ele é efêmero. Tudo que é efêmero não pode ser objetivo. Eu já ouvi escola iniciática colocando aqui como objetivo e o subjetivo lá, nas hiperdimensões, da natureza. Só que lá é a causa de haver natureza, de haver fisicalidade. Então não pode ser subjetivo lá e objetivo aqui. Lá se objetiva, se direciona, se programa, tem todo um set list, uma programática, para chegar hoje aqui termos o efeito. Então se confunde, é o verdadeiro ser ou não ser de Hamlet. Essa frase é profundíssima. Ele coloca ser antes do não ser. Estão vendo o mundo das causas e o mundo dos efeitos? Ser é espiritual. Não ser é individual. Personagem. É declarado, chega a ser gritante como Hamlet vê isso. Apesar que Hamlet é um personagem fictício, quase um alter ego de William Shakespeare. Palavrinha bem difícil de falar, que é inglês antigo, inglês dos lordes. Então, pessoal, é o que a gente deveria estar se perguntando hoje, ser ou não ser. Se olham no espelho, olham o mundo físico, é um ser ou não ser? Porque ele pode apenas estar e não ser. Então não pode ser objetivo aquilo que não pode ser. Inclusive os poderes, eles existem porque você acha que existe um poder.
E esse poder para você não está dentro de si. Já deveria se aplicar aí o ser ou não ser. Quem é que está falando quando fala que existe poder? Que existe influência? Quem é que está falando quando você vive uma vida literal e não laica, sem regras pré-concebidas? É o fantasma da verdade, é a sua personalidade. E poluição a gente sempre resolve a partir do lixo doméstico. Se você acha que a sua casa está limpa para todos, porque está bem pintada, entre parênteses, maquiada, você não está enxergando, só está vendo e não está resolvendo nada. É isso que nos manteram durante eras, com teorebas, com coisas escritas, com escrituras, né, com códigos de conduta, com leis que não são justas, porque não são do objetivo, lá do mundo das causas. São leis porcas, leis frágeis e fakes. Que essas leis todas, e quanto mais lei, mais se apaga a identidade pessoal de um indivíduo. E se cada indivíduo não começar por si a organizar a sua vida primeiro, com convicções e propósitos não são regras, aquele mundo caduco ainda vai ser a realidade que temos. O estar vai passar a ser. É assim que a gente crê. A gente sonha aqui, sonha acolá. E não estamos autorizados a sonhar como devaneio, mas sim procurar o som único em cada um. O ser, que não é o não ser. Você está falando declaradamente de um eu, ele classifica, ele separa um eu inferior, personalístico, e um eu superior, cósmico. Porque se um despojo passou por uma personalidade, foi muito inteligente de William criar a peça e questionar uma ossada humana, porque por ali passou uma identidade, só que é um fantasma da verdade. Aí ele pergunta, se ele já foi um ser, é ser ou não ser? Agora já não é mais. Para que serve essa cabeça na minha mão, que não pensa? Essa é a pergunta íntima que todo iniciado, o filósofo, ou pelo menos o laico, deveria fazer. Porque o literatus, ele está preso nas palavras que estão sepultadas dentro dos livros. E jamais essas letras ressuscitam para a vida prática. Então, nos organizemos antes de fazer qualquer grupo, qualquer projeto, né? Responder essa pergunta. Eu que estou, sou? Ou eu que me fez estar, sou? Ser ou não ser? Eis a questão. Paz reverencial a todos.